Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao programa Fit Flex, onde você vai fazer 10 minutos de alongamento todos os dias por 10 dias. Mas depois vai continuar e vocês vão saber por quê. Bom, nessas aulas a gente trabalha tanto a parte de alongamento, eu vou explicar para vocês a diferença de alongamento, flexibilidade, mobilidade, quanto a parte de mobilidade articular. Então vocês vão perguntar assim, Tati, mas dá resultado 10 minutinhos? Dá. E vocês vão sentir depois dos 10 dias, realizando todos os dias os 10 minutinhos. As aulas são separadas por grupos articulares. Então, em um dia, nós vamos trabalhar ombro e coluna. E no dia seguinte, nós vamos trabalhar quadril e pernas. Como fazer as aulas? Aquele esquema que vocês já conhecem, copia e cola. As aulas são super simples e fáceis de seguir. É só você ligar aqui no seu celular, na sua TV ou no seu computador e acompanhar a aula junto comigo. Eu sempre dou a parte visual para vocês, então eu ensino os exercícios, eu demonstro e também eu falo bastante na hora da gente fazer as posturas de alongamento, porque algumas posturas nós vamos estar com a cabeça para baixo, então não vai dar para você me ver. Então fique tranquilo que todo mundo é capaz de copiar e colar. Uma dica muito importante aqui, a gente não quer trabalhar a flexibilidade extrema. E mesmo que nós quiséssemos trabalhar a flexibilidade extrema, aquela das ginastas, das Olimpíadas, em nenhum momento, quando a gente trabalha flexibilidade, alongamento, mobilidade, a gente tem que sentir dor, aquela dor de desconforto. Eu sei, muita gente que é encurtada, alonga um pouquinho e já fala, nossa, parece que dói. Um desconforto leve você vai ter durante algumas posturas que você talvez tenha mais encurtamento, tanto muscular e uma falta de mobilidade articular. Mas, se tiver dor muito intensa, você precisa retomar um pouquinho a amplitude do movimento, não ir no seu máximo. E sempre que você faz algum treino de flexibilidade, alongamento, mobilidade, você precisa trabalhar a sua respiração. Porque se você fica todo tenso, tensa, sem respirar, o seu corpo entende aquilo como uma agressão. Lembra, o nosso corpo ele não entende o que é um treino de mobilidade, de flexibilidade e o que é um treino de força. Então, treino de força, a gente desperta o nosso corpo. É como se ele precisasse ficar o tempo todo em alerta para pegar um peso, para a gente fazer um burpee, um polichinelo, enfim, esses treinos mais pesados, mais fortes. Já um treino de flexibilidade ou mobilidade articular é o contrário. O corpo ele precisa estar relaxado para que ele entenda que ele precisa ganhar amplitude daquela musculatura ou daquela articulação. Só que dói. Então, vamos lembrar, não é para doer tanto. De 0 a 10, a sua dor, ela tem que estar abaixo de 7. 7, 6, 5 seria o ideal. É um desconforto. Sentiu que doeu muito, retoma um pouquinho, estica menos o joelho, torce menos o tronco e aos pouquinhos, conforme você for respirando de forma bem profunda, em algumas aulas até esqueci de falar da respiração, mas eu preciso que vocês sempre lembrem de respirar de forma bem profunda, bem tranquila. As aulas têm uma música no fundo, então isso ajuda vocês também a relaxarem. Dessa forma, se vocês fizerem de uma forma bem relaxada, uma outra dica aqui bem legal que eu tava quase esquecendo, é de vocês bocejarem. Então, até brinco em algumas aulas, fala assim pro seu corpo, querido corpo, é assim que eu durmo todos os dias. Com isso, o seu corpo entende que você está no momento relax. Então, pense em relaxar e pense em bocejar. Porque quando a gente boceja, é porque o nosso corpo já está entrando lá naquele momento de, nossa, vou dormir. Então, pode bocejar, pode mandar um sinal lá para os seus neurônios que você está relaxando e não está alongando. A gente disfarça um pouquinho. Tati, quando eu posso fazer esses treinos? Vocês podem fazer esses treinos quando você acorda, quando você vai dormir, antes de treinar, depois do treino. Como eu falei, não é um treino de flexibilidade extrema. É um treino de mobilidade articular, onde a gente usa um pouco de flexibilidade, mas não é muito intenso os exercícios que nós vamos fazer. Então, você pode usar como aquecimento, pode usar como pós-treino, quando você acorda e quando você vai dormir. Quando a gente acorda, o nosso corpo ele ficou muito tempo dormindo sem se mexer tanto. Então, é normal que você vai sentir que está mais travado mesmo, talvez uma certa dificuldade. Mas isso é legal para você fazer quando você acorda, porque te ajuda a começar o dia mais alongado, mais relaxado.
e aquela preguicinha assim acaba sendo eliminada. Apesar do alongamento trazer uma certa relação, uma certa sensação de relaxamento, quando a gente faz logo ao acordar, acaba despertando um pouco o nosso corpo. Quando a gente faz antes de dormir, é muito bom para quem tem insônia, quem tem dificuldade de deitar na cama e já dormir direto. Faça os 10 minutinhos antes, já de pijama, e já vai para a cama depois. Vocês vão sentir bastante diferença e o corpo vai estar muito relaxado. Eu, particularmente, gosto muito de fazer essa série de 10 minutinhos dos meus pós-treinos. Então, acabo de treinar, seja força, seja o desafio 15 Fit, o cardio core, depois do treino eu gosto de fazer esse alongamento. Cuidado, quando a gente estiver aquecido depois de um treino, a tendência é da gente ir um pouquinho mais do que a gente dá conta normalmente, porque o nosso corpo tá aquecido. Então, mais cuidado, talvez aquela percepção de dor que para você, sem estar aquecido, seria 9, quando você está aquecido, vai ser 6. Então, toma cuidado para vocês não forçarem tanto. E quais os benefícios? Aqui eu listei alguns. Relaxamento, aumento de amplitude articular. Então, assim, se meu braço sobe só até aqui, depois que vocês passarem uns 10 dias, vocês vão sentir que ele vai subir um pouquinho mais, sem precisar forçar tanto. Melhoras das dores articulares. Então, quem tem dor no ombro, quem tem dor no joelho, no quadril, dor na coluna, na cervical, vocês vão sentir um alívio danado, não só após a aula, mas também ao longo dos dias, tá? Melhora de ansiedade, eu vou explicar o porquê. Melhora de enxaqueca, nossa, muito mesmo. E eu vou explicar nas aulas extras outros benefícios de vocês se alongarem da forma proposta aqui no programa Fit Flex todos os dias. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham em relação à aula que vocês acabaram de fazer, é só vocês colocarem lá nos comentários e também me dar um feedback. Acabou a aula, vai lá no comentário e fala: Tati, eu gostei da aula, não consegui fazer esse exercício, senti dor tal exercício, para eu ajudar vocês de alguma forma. Lembrando sempre em ler a descrição da aula que a gente vai fazer. Não vamos usar material, mas uma aula ou outra nós iremos usar cabo de vassoura, que todo mundo tem em casa, pode ser de rodo também, e parede, uma outra aula. Se você tiver um tapete, um colchonete, também será muito bem-vindo. Eu nem coloquei isso na descrição, mas muitas aulas a gente faz deitado ou ajoelhado. Detalhe também, separa em algumas aulas uma almofada, um travesseiro, porque talvez a gente fique de joelho e quanto mais confortável for a nossa prática, melhores serão os resultados. É isso, vamos juntos nesse programa Fit Flex. Espero que vocês gostem e vamos lá começar a nos alongar todos os dias, um pouquinho todos os dias, para vocês ficarem alongados aí pro resto da vida de vocês. Benefícios de fazer o Fit Flex todos os dias. São vários, eu já dei spoiler para vocês ali no Comece Aqui. 2 benefícios que eu não falei lá. O primeiro é que quando a gente faz exercícios de alongamento ou mobilidade articular, a gente aciona o nosso sistema nervoso parasimpático. Então, nós temos 2 tipos de sistemas que funcionam no nosso corpo. O sistema nervoso simpático, que é aquele do alerta, dos treinos, para a gente despertar, e o sistema nervoso parasimpático, que é o que a gente relaxa e que a gente precisaria acionar muito mais no nosso dia a dia, mas a gente não consegue por conta dessa rotina doida que nós temos, então gera muita ansiedade, e esse sistema parasimpático ele é recrutado mais à noite, quando a gente vai dormir. Mas, quando a gente faz algum programa, o Fit Flex, alguma aula que relaxa o nosso corpo, a nossa cabeça, a gente consegue trabalhar esse sistema parasimpático de uma forma mais eficiente. Então, quando a gente vai fazendo, seja 5 minutos, seja 10 minutos, todos os dias de mobilidade ou flexibilidade, a gente acaba melhorando o nosso sistema parasimpático. E com isso, a gente melhora ainda mais o nosso descanso. O que eu quero dizer para vocês? Que o benefício da gente fazer os 10 minutinhos todos os dias não está só após a aula que a gente vai fazer, mas também quando a gente for descansar, nós estaremos com o corpo mais preparado para descansar, porque a gente já baixou um pouquinho a bola dele durante o dia e quando a gente vai dormir, é como se a gente tivesse mais relaxado e a gente consegue dormir com mais facilidade, independente se você fez o treino no começo da manhã, à tarde ou antes de dormir. Então, esse benefício de acionar o sistema parasimpático é muito importante porque ajuda a reduzir essa carga de ansiedade que praticamente 99% das pessoas têm hoje, né? Outra questão também
é que conforme a gente vai fazendo, vocês vão ver que as primeiras aulas vai falar assim, ah, isso aqui não vai dar resultado. Imagina, Tatiana tá louca, isso aqui não vai, imagina. Ah, vou desistir no terceiro dia, eu não gosto de alongar, parece que eu vou dormir e não sei o que. Não vai dormir não, porque as aulas são dinâmicas, tá? A primeira, a segunda aula, e por isso a importância da constância na prática de vocês. A primeira, a segunda aula, vocês vão ficar um pouco assim, mas o que acontece? A partir da quarta, quinta aula, o corpo de vocês vai entender que vocês estão fazendo algo novo, um hábito novo, e aquilo vai fazer ele liberar algumas substâncias químicas boas, né? Alguns hormônios, o próprio sistema parasimpático vai começar a agir também. E um dos hormônios que ele vai liberar, que o nosso corpo vai liberar, se a gente for praticando todos os dias, de uma forma sustentável, sem ser muito extrema, é a elastina, que é o nosso hormônio da elasticidade. Isso ajuda muito a gente a melhorar dores articulares, dores musculares, artrose, evitar artrose, evitar lesões, aquele corpo cansado, todo tenso. Quando a gente tem elastina, aquele hormônio, principalmente mulher quando engravida, libera muita elastina para abrir o quadril, né? Para conseguir ter ali um espaço para o feto crescer. E aí, o nosso corpo ele vai produzindo mais elastina e trazendo mais conforto para o nosso corpo. Então, tá tudo ligado. Quanto mais eu for praticando, mais eu vou fazendo o meu corpo produzir substâncias boas. Então, não só exercício físico, mas o alongamento, que eu vou explicar também a diferença para vocês, o treino de mobilidade e flexibilidade, ele é muito importante para a nossa saúde e bem-estar física e mental também. E mais um grande benefício é que, como eu falei para vocês, as aulas não são paradas. Eu trabalho alguns métodos, eu vou explicar para vocês nas aulas abaixo. Abaixo é boa, nas aulas abaixo, o que é flexibilidade, o que é alongamento, o que é mobilidade articular. Então, as aulas não são aquelas aulas de alongamento que você fica, fica, dorme, não. E aí tem um porquê e eu vou trazer isso para vocês agora. Quando a gente, na verdade, vou começar do zero aqui, nós temos um tecido no corpo que envolve o nosso corpo todo, envolve dentro dos músculos também, enfim. Mas basicamente eu vou falar desse que envolve o corpo todo, que é o tecido facial. Ele conecta nosso topo da cabeça ao nosso dedinho do pé. E esse tecido facial, a principal função dele é transferir força de um lugar para o outro. Ele não é elástico, ele é como se fosse uma consistência assim de uma corda. Porém, ele precisa ser lubrificado e ele precisa ser hidratado. Então, a hidratação é muito importante porque esse tecido facial, para vocês terem noção, é como se fosse aquela pelinha da carne de panela. Nosso corpo é envolto por aquilo. E esse tecido facial, embora ele não seja elástico, ele precisa da hidratação e ele precisa também ser trabalhado de uma forma com que ele não fique rígido. Se ele fosse elástico, todos nós seríamos muito flexíveis, mas ele não é. Até porque ele precisa transferir força de um ponto para outro e por isso explica por que a gente anda cruzando, né? Perna direita, braço esquerdo vai na frente, porque lá atrás das nossas costas esse tecido cruza, mas isso é uma outra história. Mas só para vocês terem uma noção, uma curiosidade, né? Nosso tecido cruza e daí o nosso tronco ele é cruzado, um movimento cruzado, senão nós andaríamos direita e o pé junto direito, enfim. E aí, quando a gente trabalha flexibilidade com mobilidade articular, eu trabalho bastante esse tecido facial. Quando eu trabalho só alguns tipos de alongamento, onde eu pego e fico, sei lá, aqui, ó, e fico, e troco, e daí ninguém mais aguenta isso aqui, enfim, a gente trabalha esse tipo de alongamento mais a nível muscular. Quando eu trabalho com movimento, eu trabalho tanto nível muscular quanto nível facial. Então, eu consigo explorar mais da minha fáscia com o movimento do que se eu ficar parado num alongamento. Por isso, é tão importante a gente manter a constância para a gente ir educando a nossa fáscia do movimento. Não só o movimento de força, mas que ela vai ganhando movimento, já que ela não tem essa capacidade de um elástico, por exemplo, a gente precisa trabalhar ela de uma forma dinâmica, que não seja só força, só tensão, mas de uma forma também que a gente relaxe ela. Então, a hidratação é muito importante e essa também forma de mobilidade articular, a gente trabalha a nível articular também, não só muscular, facial, é como se a gente fosse lubrificando as nossas articulações, a fáscia vai entendendo que ela tá
ganhando força com os treinos de força, mas ela tá também relaxando, e para melhorar a transferência de força, ela tá relaxando através dos treinos de mobilidade, através dos alongamentos com movimentação. Então é muito importante para vocês entenderem o porquê. Eu acho que quanto mais a gente conhece algo, eu tô falando de uma forma bem simples aqui para vocês entenderem mesmo, mas eu acho que quanto mais a gente conhece algo, e mais a gente vai ter interesse em realizar aquilo, né? Então, vocês entenderem como funciona o corpo de vocês é muito legal, porque daí vai falar, nossa, eu lembrei da Tati, eu preciso trabalhar minha face, eu senti diferença, eu tô dormindo de uma forma mais relaxada, minha dor de cabeça melhorou, e é isso. Então, acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente vai conseguir praticar aquilo e ter um pouco mais de prazer a realizar aquilo, né? É isso, gente. Então, tem alguns benefícios, a maioria deles eu coloquei lá no começo aqui, na aula introdutória, mas aqui nessa aula eu quis explicar de uma forma bem aprofundada outros benefícios importantes que são fáceis de compreensão e que com a prática vocês vão sentir muito também no dia a dia de vocês. E é isso, vejo vocês na próxima aula. Beijo e até lá!